Você está comigo aí? 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 1. Diz assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto, da Síria. Eis que eles já estão em Azazon Tamar, que é em Gedir. 3. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor e proclamou um jejum em todo Judá. Judá se consagrou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Eles têm morado nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está neste templo, e clamaremos a ti na nossa angústia, tu nos ouvirás e livrarás. E agora eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que eles estão nos recompensando assim. Então estão vindo para nos expulsar da tua propriedade, que nos deste como herança, ó nosso Deus. Acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. 13. Todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor, com as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. Jaaziel disse: escutem com atenção todo o Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá, assim diz o Senhor: não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã vocês irão ao encontro deles. Eis que eles virão pela ladeira de Cis, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Neste encontro, vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo, nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e
todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coraitas, se levantaram para louvar o Senhor, Deus de Israel, em voz bem alta. Na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé diante de Deus. Escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém, creiam no Senhor, seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor, e vocês serão bem-sucedidos. Depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus dizendo: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. No momento em que eles começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram derrotados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E quando eles tinham acabado, os moradores de Seir, com os moradores de Seir, atacaram e destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram a um lugar alto, de onde se pode olhar para o deserto, procuraram ver a multidão, e eis que somente avistaram cadáveres estendidos no chão. Não havia nenhum sobrevivente. Josafá e o seu povo foram saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Pegaram para si mais do que podiam levar e gastaram 3 dias para saquear o despojo, de tanto que havia. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso, aquele lugar é chamado de Vale de Beraca até o dia de hoje. Então todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram com Josafá à frente deles, voltaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor lhes tinha dado uma grande alegria com a vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém ao som de liras, harpas e trombetas, e foram para a casa do Senhor. O terror da parte de Deus veio sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe deu o quê? Repouso por todos os lados. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, estamos diante de Ti, diante das Sagradas Escrituras, e cremos que o Senhor fala por meio das Sagradas Escrituras. Por isso, Pai, com o coração cheio de temor, nós pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite, que a Tua voz nos alcance. Meu Deus, que a Tua palavra, a boa semente que sai da Tua boca, alcance o solo fértil do nosso coração. Pai, nós oramos agora em nome de Jesus, para que esta palavra cumpra o propósito pela qual ela foi liberada aqui nessa noite, para que ela cumpra o propósito das nossas vidas, Senhor. Assim te oramos, com fé, em nome de Jesus. E quem crer diz? Amém. E amém. Meus irmãos, nós estamos diante de uma das grandes histórias de triunfo do Velho Testamento. No Velho Testamento há muitas histórias de guerras, de batalhas, de pelejas do povo de Deus com outras nações, com outros povos, e muitas dessas mostram como Deus, de forma extraordinária, milagrosa, deu vitória ao seu povo. E aqui não é diferente. Nós estamos aqui lendo a história
de Judá. Nós estamos falando de um tempo onde a nação de Israel estava dividida. O reino aqui que estava governado por Josafá era o reino de Judá, que tinha por capital Jerusalém. E quando diz aqui Judá e Jerusalém, está se referindo com Jerusalém como capital desse reino de Judá. E ali, esse reino do sul, né, a parte de cima do mapa ali que ficou Judá e capital Jerusalém, governada por Josafá, recebeu uma notícia não muito boa. 3 povos poderosos, 3 povos que estavam se organizando para marchar contra Judá, contra o povo de Judá, contra o reinado de Josafá. Moabe, Amon e os moradores do Monte Seir. Esses 3 povos formariam um exército muito forte. Um exército que, aos olhos humanos, o povo de Israel não conseguiria prevalecer. Um exército muito forte, muito poderoso, estava vindo para subjugar Josafá e o seu reino. E essa notícia chega, versículo 2, se você está comigo, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta. Vamos comigo, diz assim no verso 2: Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto, da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon-Tamar e em Gedi. Verso 12, dê um pulo para o verso 12. Olha o que diz o verso 12. Ele diz: ó nosso Deus, acaso não executarás juízo contra eles, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Perceba, Josafá recebe uma notícia ruim. E às vezes a gente tem a falsa crença de que notícias ruins não chegam para o povo de Deus. Ah, não, eu sou um servo de Jesus, eu sou um crente, eu sou um filho de Deus, eu estou imune a notícias ruins. Eu estou imune a dias de aflição, e isso não é uma verdade. Notícias ruins, dias de aflição, dias de tribulação, chegará para todos. Toda vez que eu falo sobre isso, me vem à mente o encerramento do Sermão da Montanha, quando Jesus termina aquele sermão falando sobre as 2 casas construídas em 2 tipos de solos diferentes. A casa sobre a rocha e a casa sobre a areia. E o curioso é que sobre aquelas 2 casas, a sobre a rocha, eram aqueles que ouvem as palavras de Jesus, creem nessas palavras e as praticam. É considerado o homem que construiu a casa sobre a rocha. Mas tem aqueles que ouvem as palavras, não crê e não pratica. Esse homem é considerado como aquele que construiu a casa sobre areia. Aqui é uma figura do crente, temente, praticante, que ouve e obedece, que busca andar nos caminhos do Senhor, que busca a vontade do Senhor, que busca colocar em prática aquilo que aprendeu, aquilo que está sendo ministrado, aquela pessoa que de fato está dando uma resposta com obediência ao que tem aprendido da parte do Senhor. Esse é o homem que colocou a casa sobre a rocha. É o crente genuíno, é o verdadeiro. Mas o texto diz que a outra casa, é aquele que ouve e não pratica. É aquele que participa do culto, mas não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com os caminhos do Senhor. Ele está aqui, mas aprende, mas não participa. Ela vem, participa aqui, frequenta, mas sabe, no dia a dia não tem tanto compromisso com Deus. Não tem aliança. Não tem prática. É o que representa o segundo time aqui. O segundo tipo de casa. A casa sobre a areia. Mas olha o curioso. A parábola vai dizer que subiram os rios, deu a chuva, deu os ventos,
deu contra aquela casa, a sobre a rocha permaneceu firme. A outra caiu. Mas perceba, subiu os rios, deu vento, tempestade, chuva, contra as duas. Contra aquelas que eram tementes, praticantes, e as que não eram. Porque lutas, tempestades, ventos fortes, vai soprar sobre todas as casas, sobre todas as pessoas. Dias de aflição não é uma exclusividade para as pessoas que não temem a Deus ou que não têm compromisso com Ele. Aquelas pessoas que temem a Deus, que são aliançadas com Deus, que temem ao Senhor, que se voltaram para o Senhor, que decidiu andar no caminho estreito, essas pessoas não estão imunes a dias de aflição. E Josafá aqui representa isso, o povo de Deus, que está recebendo uma notícia ruim, dizendo, olha, está vindo contra vocês Amon, Moabe e os habitantes do Monte Seir. Sabe o que significava? Eles iam devastar Judá. O reino de Josafá iria chegar ao fim. Uma ameaça de algo que estava por acontecer. Algo que estava vindo em direção. E quantas vezes a notícia de que algo ruim está chegando, às vezes nos coloca num lugar de depressão, no lugar de desânimo. Quantas vezes a gente quer desistir da fé, quer desanimar, quer abandonar os caminhos do Senhor, porque as coisas não estão saindo como a gente gostaria, porque a oração que eu fiz ainda não foi respondida, porque a gente está passando por lutas, por dificuldades, e parece que é uma luta atrás da outra, e parece que vem uma coisa atrás da outra, e a gente parece, meu Deus. Mas eu quero dizer a você que nós, o povo de Deus, os filhos de Deus, não estão imunes às aflições. Jesus deixou isso muito bem claro em João 16:33, na tela, por favor. Olha as palavras de Jesus para os seus discípulos. Quando ele diz: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. O próprio Jesus está dizendo, olha, no mundo, enquanto vocês estiverem no mundo, vocês vão passar por aflições. Enquanto vocês estiverem no mundo, vocês vão passar por dificuldades. Vai ter notícias tristes que vão chegar. Vai ter circunstâncias adversas que vão se levantar. Vai existir situações que vai fugir do seu controle. Vai existir coisas que você não vai conseguir controlar. Dificuldades vão chegar, vão bater na sua porta. No mundo, enquanto você estiver no mundo, vai ter luta, vai ter tempestade. Jesus está deixando bem claro. Por isso, irmãos, que a gente não pode associar uma fé verdadeira, genuína, a um triunfalismo barato, que diz que crente não passa por dificuldade, que crente não adoece, que crente não passa por luta, que crente não passa por uma tribulação financeira, um triunfalismo pagão, satânico, que é ensinado em muitas igrejas, que se você está doente é porque você está em pecado. Que se você está passando uma luta é porque não. Às vezes sim, o pecado traz desordens, o pecado mata, o pecado produz falência. Sim, o pecado produz isso, mas nem sempre aquilo que estamos vivendo é fruto de um pecado. É fruto de uma desordem. É um castigo de Deus, não. Mesmo crentes tementes a Deus, filhos do Deus Altíssimo, vamos passar por lutas e dificuldades.
O que é que esse evangelho triunfalista dos nossos dias, esse evangelho da prosperidade que hoje recebeu uma nova roupagem, é chamado de evangelho coach. Esse evangelho de que você tem que ser bem-sucedido e que você tem que resolver a sua vida antes dos 30 anos, você tem que alcançar o seu primeiro milhão antes dos 30 anos. E que uma vida bem resolvida é você ter muito dinheiro na conta. Esse evangelho coach tem entrado nas igrejas e tem oprimido muitas pessoas. Porque é uma mensagem que engana, que é mentirosa, porque não foi isso que Jesus prometeu. O que é que esse evangelho, que se é que podemos chamar de evangelho, o que é que esse evangelho coach diria do sofrimento dos primeiros mártires? Nós estudamos, semana passada, estudamos nos links, né, o texto de Paulo dizendo, falando do currículo dele, dizendo, olha, por 5 vezes eu fui chicoteado, passei por naufrágio, passei fome, passei nudez, tinha dias que eu não tinha uma muda de roupa para trocar, teve dias que eu fui forçado a fazer jejum. O que esse evangelho diria de Paulo? Que ele é um fracassado. Que ele não tem fé. Ah, Paulo, você não tem fé. Você naufragou que você não tivesse fé. Se você tivesse fé, você ia estar dando uma ordem ao navio, e o navio não tinha naufragado. Você foi chicoteado porque você é fraco. Porque se você fosse um homem de fé, você conseguiria. Deus mandava um anjo lá e livrava, e Deus dá livramento. Minha última pregação nesse púlpito foi sobre isso. Servimos a um Deus de livramento. Mas a pergunta é, o que esse evangelho, essa teologia coach, essa teologia da prosperidade, que ensina um triunfalismo, que o crente anda de vitória em vitória, de glória em glória. Não. Enquanto estivermos nessa vida, vamos passar por aflições. E muitas vezes, as aflições vão chegar sem avisar. Agora perceba que as suas aflições venham para testar, provar a tua fidelidade. Que aflições venham para esticar você. Nós precisamos entender isso. Passar por dificuldades, por provas. Jesus não prometeu, enquanto a gente viver nessa terra, e muitas vezes essas aflições, como eu falei, vai ser consequência da nossa fidelidade. Em Atos 16, por que Paulo, ele foi ali preso em Filipos? Por que Paulo ali, ele foi preso e colocado na prisão junto com Silas? Depois de ter sido castigado com varas, foi lançado numa prisão, porque ele expulsou o demônio de uma mulher que fazia adivinhações e que dava lucro aos seus senhores. Ali ele foi punido por conta disso, por ser fiel a Deus. Passou por dores para cumprir um propósito. Como filhos e filhas de Deus, estamos vulneráveis a isso. Mas veja, nós estamos vivendo num tempo que nós estamos esperando de Cristo que tudo seja feito nessa vida. Estamos servindo a um Cristo para que esse Cristo faça a nossa vontade. E quando Ele não faz a nossa vontade, a gente se frustra, a gente desanima. Quando as coisas não saem como eu planejei, como eu idealizei, a gente se frustra. Estamos servindo a um Cristo que a gente está orando, venha Senhor,
e faça a nossa vontade, quando na verdade a oração que foi ensinada é: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Estamos muitas vezes servindo a Deus na expectativa de fazer uma macumbinha gospel para resolver nossos problemas. Não, irmãos. Lutas vão chegar, dificuldades vão chegar, notícias ruins vão chegar, mesmo a gente servindo a Deus com fidelidade. Mesmo a gente sendo a casa sobre a rocha. Mesmo a gente sendo filho. Mesmo a gente sendo íntegro, vai nos alcançar. Paulo vai dizer assim: se esperamos de Cristo somente nessa vida, somos o mais miserável de todos os homens. Veja, ele está dizendo o seguinte: se tem um crente em Jesus, que espera de Cristo, que a sua esperança espera de esperança, que a sua espera em Cristo, está esperando de Cristo somente um retorno, somente uma glória, somente uma recompensa nessa vida, ele está dizendo: essa pessoa, esse tipo de crente, é o mais miserável de todos os homens. É o mais deplorável de todos os homens. Perceba isso. E é triste a gente ter a consciência que a maior parte dos evangélicos dos nossos dias serve a Cristo esperando dele somente nessa vida. Não, irmãos. Sabe onde é que está a maior recompensa? Você sabe aonde está a maior recompensa de servir a Cristo com fidelidade? Você sabe onde está a maior glória? Você sabe onde é que está a maior glória, a maior recompensa? Está na eternidade. Na vida para sempre que vamos viver. Esta vida é uma vida sem dor, sem choro, sem lágrima, sem decepção, sem traição, sem frustração. É lá. Lá, um corpo glorificado, que câncer, que reumatismo, que osteoporose, que bico de papagaio, que hernia de disco, não vai alcançar esse corpo glorificado que vamos receber. Tem um corpo glorificado, aguardando uma habitação eterna. Porque hoje o meu espírito habita nessa casa temporária aqui, de carne, osso e sangue. Mas existe uma habitação, um corpo glorificado, que aguarda esse espírito partir dessa casa para habitar naquela outra casa. Você consegue entender isso? Por isso que Paulo está dizendo: não dá para esperar de Cristo somente nessa vida. Porque a maior recompensa, a maior glória, as maiores promessas estão na eternidade. Cristo vai fazer aqui nessa vida, pastor, aqui vai ser também só aflição e só... Não, Cristo vai fazer, porque Paulo diz: olha, se esperar de Cristo somente nessa vida. Veja, ele não está desconsiderando essa vida. Cristo vai fazer nessa vida. Cristo nessa vida tem libertação para você. Tem cura. O poder de Deus vai se manifestar favorecendo você nessa vida. Mas isso não se compara ao que está por vir. E é por isso que a gente deve ter consciência dessa verdade. Para que no dia da aflição, no dia que disser Amon e Moabe está vindo para destruir vocês, no dia que o inimigo se levantar, no dia que disser assim: olha, colocaram o seu nome no terreiro, botaram o seu nome na boca do sapo, fizeram um trabalho para você,
Quando disseram assim, olha, invocaram, fizeram um encantamento contra o seu casamento, contra a sua casa. Quando disseram assim, olha, Amon e Moabe se levantaram. Muito curioso aqui, eu não quero entrar nesse aspecto, mas Amon e Moabe são os descendentes das filhas de Ló. Amon e Moabe são dois povos originários dos filhos que as filhas de Ló teve com o pai, com o próprio Ló. Perceba isso. Duas entidades malignas que possuíam seus povos e que estavam vindo para oprimir o povo de Deus. Muda alguma coisa nos nossos dias? A gente continua tendo um adversário. Entidades malignas, seres espirituais da maldade, que continuam se levantando para oprimir o povo de Deus, para tentar contra o povo de Deus, para marchar, para perseguir o povo de Deus. Não muda. Amon e Moabe aqui se levantam. Hoje, nos nossos dias, outros espíritos se levantam. E importa que a gente saiba disso. Porque muito das nossas falta de vitórias, de insucessos em batalhas espirituais, é porque a gente desconsidera, a gente acha que o diabo tira férias. A gente acha que o inimigo esqueceu de nós. Não, irmãos, nós temos um adversário implacável. Um adversário que se levanta contra a nossa vida, contra a nossa casa, que vai se levantar contra nós, contra os nossos filhos, que vai se levantar contra as nossas finanças, que vai se levantar contra a nossa saúde. Nós temos um adversário que vai se organizar para marchar contra a nossa vida. A Bíblia é clara sobre isso. Satanás é ardiloso, é sagaz, tem uma capacidade absurda de enganar, de persuadir para o engano. E nós desconsideramos isso. O inimigo continua se levantando, o inimigo continua se organizando, o inferno continua se orquestrando contra os filhos de Deus, contra aqueles que pertencem a Cristo. Não é diferente dos nossos dias. Você acha que Satanás ele está dormindo para a Igreja Batista Coinonia? Você acha que Satanás ele está assim, olha, deixa essa igreja aí, que essa igreja não faz. A gente não precisa. Não. Nosso inimigo, ele não dorme. Ele está como um leão. Olha, 1 Pedro 5,8, como um leão, buscando a quem possa devorar. Aí Pedro vai dizer, sejam sóbrios e vigilantes. Na linguagem de hoje, não rode a cara. Não fique de cara para cima. Não seja um boca aberta. Fique ligado. Porque nós temos Amon e Moabe continua se levantando nos nossos dias. Para marchar contra aqueles que pertencem a Deus. Amon e Moabe não desconsidera você. Então quero que você entenda que o inimigo vai se levantar, aflições vão chegar, notícias ruins vão chegar, e aí você pode dizer assim, mas pastor, o que é que eu tenho que fazer quando isso acontecer? Pastor, o que é que eu tenho que fazer quando a notícia ruim chega? O que é que eu tenho que fazer quando há uma perseguição espiritual? Quando eu estou debaixo, pastor, o dia mal chega, como Paulo diz em Efésios capítulo 6. Ele diz, olha, vistam a armadura para permanecer firme no dia mal. Esse é o dia mal, o dia da aflição, da luta, da notícia ruim. Pastor, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu preciso? Sabe, o que é que resposta eu tenho que dar quando isso acontece? Eu quero compartilhar com você, inspirado na postura de Josafá e do povo, algumas coisas que nós podemos aprender aqui com Josafá e o povo, para que a gente possa
dar como resposta quando o dia mal chegar, quando as aflições chegarem, quando a dificuldade chegar, quando a perseguição se levantar, quando o inferno se levantar contra a nossa casa, quando encantamentos forem feitos contra a nossa família, quando fizerem uso da magia para tentarem contra nós. Eu quero dizer a você o que você tem que fazer. Venha comigo. Primeira coisa que você precisa fazer quando isso acontece. Versículo 3. Olha o que diz o versículo 3. Diz assim, olha. Então Josafá teve o quê? Medo e decidiu buscar o Senhor. E proclamou um jejum em todo o Judá. A primeira coisa que ele fez o quê? Ele foi se consagrar e consultar o Senhor. Primeira coisa que você tem que fazer. Quando uma notícia ruim chega, quando o inimigo se levanta, quando há um levante, quando o dia mal, quando a tempestade bate, primeira coisa que você tem que fazer. Está aqui, versículo 3. Foi o que Josafá fez? Se consagrou ao Senhor e foi o quê? Consultar o Senhor. E eu fico feliz porque a Bíblia não esconde as limitações, as falhas dos homens de Deus. Ela não esconde. O verso 3 está dizendo o quê? Que ele teve o quê? Medo. Mas o medo paralisou ele. O medo fez ele se esconder. O medo fez ele fugir. Não. Com medo de tudo, ele foi se consagrar. Com medo de tudo, foi fazer jejum. Talvez seja assim, pastor, eu estou com medo do resultado do exame. Não se preocupe, com medo de tudo. Você vai reagir a esse resultado, independente do que seja. E se for um resultado negativo, você vai reagir colocando a cara no pó. Rasgando as vestes. Colocando cinza na cabeça. Entendo a figura que eu estou dizendo aqui? Ou seja, você vai se quebrantar, você vai se humilhar diante de Deus. Você vai botar a cara no pó, rasgar o coração diante do Senhor. E dizer, Senhor, eu não posso com essa doença, mas o Senhor pode. Eu não sou nada diante dessa doença, mas o Senhor é o Todo-Poderoso. Com medo de tudo, desesperado, o que você não pode fazer é se acovardar. É se esconder. É paralisar. Veja, mesmo com medo, ele tomou uma atitude. Às vezes o medo nos coloca, irmãos, numa posição de passividade. A passividade é uma falta de iniciativa, é uma falta de ação, de reação diante de algumas circunstâncias da vida. A passividade, ela é muitas vezes uma paralisação diante de circunstâncias difíceis. Tem gente que diante de uma luta, de uma dificuldade, paralisa. Porque o medo paralisa. Você lembra um exemplo meio cômico, né, disso? É aquele seriado Chaves. Quem não conhece Chaves? Quem conhece Chaves aqui? Assim, olha, levanta a mão. Todo mundo conhece. Quando o Chaves tinha um susto muito grande, o que acontecia com ele? Tinha o piripaque, né, que ele dava assim. Hein? Não é assim? Paralisava o Chaves, olha. Porque é típico, ali é uma representação cômica de uma realidade. Tem gente que diante de um grande medo, de um grande susto, paralisa. Tem gente que trava. Mas eu quero dizer a você nessa noite que mesmo com medo, não pare de buscar. Mesmo com medo, não pare de se consagrar. Primeira coisa que você tem que fazer quando há levantes contra a sua vida, vá colocar o rosto no pó. Porque Amon e Moabe é maior do que você, mas não é maior do que o Deus que você serve. E vai dizer, Senhor, eu não posso com Amon e Moabe, mas o Senhor pode. Eu não posso contra esse espírito que está se levantando contra mim e a minha casa, mas o Senhor pode. Eu não posso, Senhor, lidar com esse espírito que foi encomendado lá na casa de feitiçaria, que foi feito um encantamento para ele vir contra a minha vida. Eu não posso contra ele, mas o Senhor pode. Coloque sua cara no pó, reconheça sua limitação e exalte a grandeza do Deus que você serve. Se consagre,
Vá jejuar. Por que jejum, pastor? Jejum nos deixa sensível. Aproveitando aqui, não responda, por favor, certo? Mas vou perguntar. Não responda, certo? Eu vou perguntar, para você refletir. Foi a última vez que você jejuou? Será que foi o último jejum coletivo da igreja? Será? Foi a última vez que você separou um tempo para se abster de alimentos, para buscar a Deus com mais intensidade, com quebrantamento, botar a cara no pó? Foi a última vez que você fez isso? Diante de lutas, de dificuldades, diante de levante, de dias maus, de levante das trevas, nós precisamos nos consagrar, jejum e oração. Jejum e oração, para ouvir os céus. Senhor, o que é que o Senhor tem para me falar? O que é que o Senhor tem para mim? Perceba, ouvir ao Senhor. Às vezes a gente vai buscar tantas pessoas para ouvir, a gente corre para a internet para pesquisar. Já viu gente que descobre uma doença, aí corre para o Google para ver aquela doença, aí você lê a doença isso, doença aquilo, doença disso, aí mata. Aí tem sintoma que fala ali no Google que você nem tem, mas você começa até a sentir na hora. Você, meu Deus, eu sinto umas pontadas aqui. Veja, você corre para ouvir a ciência, a medicina, que é importante. Quando na verdade você precisava correr primeiro para ouvir quem? Seu pai. Senhor, quero ouvir o Senhor. Essa doença é para a morte? É para me esticar? O que é que o Senhor quer de mim, Senhor? Senhor, fala comigo. Eis-me aqui, Senhor. Deixe-me ouvir tua voz. Buscar se achegar mais perto de Deus. E eu vou dizer uma coisa a você, viu? Se essa aflição, se essa luta te trouxe para mais perto de Deus, ela já cumpriu um propósito extraordinário na sua vida. Porque se o levante das trevas contra a sua casa lhe deixou mais íntimo de Deus, que mais levantes venham. 2 amém, tá vendo que é difícil dizer amém essas horas. É muito difícil, eu sei disso. A gente quer crescer sem dor. Às vezes lá em casa, né? Eu estou com 2 varões em fase de crescimento. Aí às vezes acorda com uma dor. Pai, está doendo aqui, pai, está uma dor aqui e tal. Aí eu disse, não, isso aí você está crescendo. E é assim, todo adolescente vai passar por dores do crescimento. Porque estica, não dá um esticão? Ali, olha, do 8, 9 para o 11, 12, meu Deus. E traz dores. Crescer dói. A gente precisa entender isso. Então, primeira coisa que eu preciso aprender aqui. Eu preciso me consagrar. Cara no pó. Eu preciso reagir. Eu não posso aceitar passivamente esse levante de Satanás contra a minha vida. Não aceite passivamente, de braços cruzados. Se levante, reaja. Pastor, mas eu estou com medo. Reaja. Cara no pó. Jejum, oração. Se humilhe diante de Deus. É isso que você tem que fazer. E quanto mais o inimigo se levanta, mais você mergulha em jejum e oração. E quanto mais levanta Satanás, mais oração, mais jejum, é pelas madrugadas, é orando, é dobrar o joelho diante do Senhor. Para crescer em temor, em fé e intimidade com Ele. Mas não é só isso que Josafá fez. Tem mais algo que a gente pode aprender com Josafá aqui. Versículos 6 ao 12. Nós não vamos ler todo, mas o que vai acontecer aqui do 6 ao 12? Ele vai confessar a palavra. Veja,
Ele reúne todo o povo de pé diante da congregação e ele começa a orar. E Josafá vai orar a palavra. Ele confessa a palavra. Do 6 ao 12 é a oração. Ele invoca, segundo as Crônicas 7,14, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu o ouvirei dos céus. Ele ora, segundo as Crônicas 7,14. Que foi o que Deus está dialogando com Salomão ali na inauguração do templo, dizendo: olha, se o povo se desviar, se o povo se afastar, se vier juízo sobre o povo, se vier um castigo, esse povo se voltar, vier aqui neste lugar, no templo, e se voltar para mim, se humilhar, se arrepender, eu vou vir em favor deles. Josafá, ele confessa a palavra. Ele ora a palavra. Irmãos, olha, se você ainda não aprendeu isso, se você é ovelha desse rebanho aqui, dessa casa, e não aprendeu isso, ainda não pratica isso, meu irmão, isso aqui é poderoso demais. Você dizer: Senhor, está escrito, o Senhor falou, e eu creio no que o Senhor falou, e eu quero viver o que está escrito, Senhor. Você já orou assim? Você já orou assim? Você já ouviu dizer assim: olha, Senhor, está escrito aqui. O Senhor falou que o Senhor viria com graça. O Senhor disse que o Senhor agiria com misericórdia, que o Senhor daria uma segunda chance. O Senhor disse, está escrito, eu quero viver isso, Senhor. Eu creio que o Senhor é o mesmo e que o Senhor vai fazer isso na minha vida. Ah, meu irmão, isso aqui é extraordinário. Confessar a palavra, orar a palavra. Diante de dias maus, diante de dias de aflição, diante de levantes das trevas, meu irmão, confesse a palavra, ore a palavra. Ore as promessas de Deus. Está passando uma crise financeira, ore o Salmo 23, já ouviu o Salmo 23? Diga: Senhor, está escrito que o Senhor é pastor de ovelhas e eu sou ovelha do teu rebanho. E está escrito aqui que as ovelhas do teu rebanho não têm falta de nada. E eu creio em um Deus que não deixa faltar nada para as suas ovelhas. Eu creio nessa verdade. Aqui há uma promessa que o Senhor há de me conduzir a pastos verdejantes. Eu quero viver esta verdade, Senhor. Oh, meu irmão, isso é extraordinário isso aqui. Se você não experimentou isso, você precisa experimentar. Orar a palavra. Confessar a palavra. Confessar promessas de Deus. Senhor, está escrito. Eu creio no que está escrito. Isso aqui é bom para muita gente dizer assim: pastor, eu vou orar, não sei o que eu vou falar. Já ouviu gente dizendo assim? Pastor, eu oro, com 2 minutos eu já falei tudo. Já passou por essa experiência? Pastor, eu vou orar e às vezes não sei o que eu vou orar. Ore a palavra. Ore a palavra. Leia a palavra e confesse a palavra. Confesse as promessas de Deus. Traga à sua memória aquilo que traz esperança. Traga à sua memória as verdades da palavra. Ore a palavra. Josafá confessou a palavra. Ele foi diante de Deus: Senhor, está escrito que o Senhor é um Deus de graça e misericórdia. Está escrito e nós estamos aqui para buscar isso. Senhor, Tu és maior do que Amon e Moabe juntos. Quem é Amon e Moabe diante do Senhor? Quem é Mamon diante do Senhor? Quem é Moloque diante do Senhor? Quem é Astarote diante do Senhor? São deuses cegos, mudos, representados por imagens, por formas humanas. E Tu, Senhor, és o Deus a quem podemos Te comparar. Desde a antiguidade, nunca se ouviu e nunca se viu um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. E a minha esperança está em Ti, Senhor. Eu creio que o Senhor virá em meu favor. E o Senhor fará de forma extraordinária. O Senhor há de operar milagre. Há de me dar um livramento milagroso. Eu creio nisso, Senhor. Ah, meu irmão, confesse a palavra.
ore a palavra. Mas não foi só isso que Josafá fez. Do 14 ao 20, nós vamos ver que Josafá, ele ouviu a Deus. Deus falou, porque Deus fala. Deus toma um profeta no meio da congregação. Tomou, veja, já ouviu falar desse profeta aqui? Olha lá, versículo 14. Vamos avançar? Olha o que diz. Versículo 14. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre quem? Sobre quem? Quem é Jaziel na fila do pão? Já ouviu falar desse profeta? Hein? Na Bíblia tem os profetas maiores e os menores. Nem nos menores Jaziel está. Sabe por quê? Porque Deus usa os improváveis. Olha, irmão, a resposta de Deus, às vezes a gente está esperando, pastor Denis, pastor Alícia, vai colocar a mão ungida. Aí Deus usa um adolescente. Usa um Jaziel. Esse Deus não é gente. Veja, um Jaziel. Levantou, um Jaziel. Quem é Jaziel? Não sei, mas Deus usou ele. E o nome dele está aqui na Bíblia, na palavra de Deus. Deus usou ele. O Espírito do Senhor veio sobre Jaziel. E falou com Josafá e com o povo. Porque servimos a um Deus que fala. Se você busca, você não ficará sem resposta. Talvez a resposta não venha no tempo que você está esperando, mas a resposta vai chegar. Ela chega. Cremos em um Deus que fala. Nosso Deus não é mudo. Deus fala. Ele fala de muitas formas. Mas aqui ele falou por meio de um homem de Deus. Jaziel. Olha, o povo talvez esperasse o próprio Josafá, olha o rei, falar. O Espírito do Senhor veio sobre Josafá. Não foi isso. Veio sobre quem? Jaziel, irmãos. Por isso que é uma coisa linda na igreja. Porque todos na igreja são membros do corpo. Olha, não é só a liderança que é membro do corpo. Todos que estão em Cristo são membros do corpo. E devemos ministrar uns aos outros de igual modo. Esse negócio, sabe, de o clero, sabe, o sacerdote, isso aqui, irmãos, é a antiga aliança. Aqui nós somos todos irmãos. Servos uns dos outros. Então Deus usa pessoas improváveis. Esteja atento a isso. Porque eu vou dizer uma coisa, talvez Deus já até está falando e você não considerou porque Ele usou uma pessoa improvável. Talvez Deus até já falou com você, mas você não deu crédito. Deus fala. A palavra de Deus veio e alcançou o povo. E foi o que o povo fez? Quando a palavra veio, o povo obedeceu. O povo obedeceu, porque perceba, Deus poderia ter dado vitória, ter derrotado Amon e Moabe, sem que o povo de Judá saísse para ir para a frente de batalha. Deus podia? Deus podia. Mas sabe o que Deus fez? Deus disse assim, olha, se preparem para a guerra. Vistam armaduras, organize o exército, prepare todo mundo e marche para o campo de batalha, que eu vou dar vitória. Vocês não vão lutar, mas vocês vão ter que marchar para o campo de batalha. Perceba. Eu quero que você imagine você. A gente está vivendo em tempos de guerra, e uma guerra que envolve o Ocidente, e por isso a gente tem muito mais informações sobre essa guerra, nos noticiários, nas redes sociais. E quando a gente vê lá na Ucrânia,
uma van parando, aí desce uns militares e pega um jovem que está caminhando pela calçada, pega ele, caminha, carrega para dentro da van. Quem já viu assim? Já viu um vídeo assim? Já viu? Alguém aqui já viu? Ainda não viu? Olha, a van, a Ucrânia está em guerra com a Rússia. Aí a Ucrânia está precisando de soldados. Aí os jovens não querem se alistar, não querem ir para a guerra. Mas aí vai forçado. Aí o que eles fazem? Pegam uma van, enche de soldados. Aí essa van, tá lá o cara passeando com um cachorro na rua. Aí a van encosta assim, olha, de supetão. A van encosta, desce os militares, pega o cara aqui e arrasta para dentro da van para levar para a batalha. Eu não estou falando isso do século passado, não. Estou falando isso nos dias de hoje. Na Ucrânia aí. Aí o cachorrinho fica lá e levou. Aí o cara está na porta lavando o carro aqui. Ó. Aí desce a van, pega e leva. Sendo recrutados à força. Por quê? Porque ninguém em sã consciência quer ir para frente de batalha. Ninguém em sã consciência vai se apresentar assim, só isso aqui, eu quero servir aqui. Mas perceba, Deus ia lutar em favor do povo, mas o povo teve que se apresentar. E sabe por que Deus fez isso? Porque isso ia requerer obediência. E a obediência, irmãos, é uma manifestação de fé. A fé verdadeira, ela vai se manifestar por meio de obediência. Nós vamos obedecer às direções de Deus, por mais difícil que seja. Nós vamos obedecer à voz do Senhor, que nos manda fazer coisas que vai ser desafiadoras. Perceba isso. A voz do Senhor que vai nos alcançar, nos desafiando a colocar em prática a ordem que Ele deu por meio da palavra dEle. Mas sabe o que aconteceu com o povo? O povo obedeceu. O povo se apresentou e marchou em direção. Ah, irmãos, aquele que ouve e que pratica é como um homem que construiu a casa sobre a rocha, irmão. A luta chega, mas a casa não cai. O inferno se levanta, mas a casa não cai. O dia de aflição, o dia mau bate na porta, mas a casa não cai, porque a casa está sob a rocha. Os que ouvem e praticam. Os que ouvem e obedecem. Ouvir e obedecer. Ouvir e praticar. Ouça, creia, obedeça as direções que Deus está te dando. Eu pergunto para você, será que Deus já te deu alguma direção que você se acovardou? E até hoje você não colocou em prática? Será que tem alguma direção de Deus? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, pastor, Deus falou comigo lá no Vida Vitoriosa. Meu Deus, o último Vida Vitoriosa que a gente teve aqui, eu já comecei a fazer as contas. Você não obedeceu ainda, meu irmão. Meu irmão, obedeça. Tem alguma direção de Deus que você não obedeceu? Que está enfileirada, esperando aí você obedecer? Alguma palavra clara de Deus que veio e você está procrastinando, levando com a barriga? Você ouviu e ainda não obedeceu? Amém ou misericórdia? Por fim, versículo 21. Verso 21 diz assim: depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército. Deveriam louvar a Deus dizendo:
Deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Foi o que o povo fez? Eles louvaram adorando a Deus. A vitória já tinha chegado? A vitória já tinha chegado? Eles estão louvando a Deus, a vitória já tinha chegado? Não. Deus ainda não tinha dado vitória, mas eles estão o que aqui? Louvando, adorando. Porque, irmãos, o povo da fé celebra a vitória antes dela chegar. Vou repetir isso aqui, viu? O povo da fé celebra a vitória antes dela chegar. Você está tão certo que a vitória vai chegar. Você está tão convicto que Deus vai agir em seu favor, que você celebra antes. Você se alegra antes. Isso é fé, irmãos. O povo está celebrando, adorando a Deus antes que a vitória chegue. Mas, sobretudo, a adoração, ela tem a função de ser usada como uma arma de guerra. Perceba uma coisa, olha. Um dos principais propósitos de Satanás é colocar murmuração na nossa boca. Certo? Reclamação. Reclamar da graça que o Senhor tem nos dado. Reclamar daquilo que o Senhor tem feito. E do que nos tem concedido. Murmuração. Uma vez eu contei aqui, e quero contar mais uma vez, estava carregando água. Já há alguns anos morando em Santa Maria, carregando água. Nesse dia, Satanás me visitou. E me veio uma indignação, sabe aquele negócio, meu Deus, eu podia estar fazendo tantas coisas aqui agora, estou aqui carregando água. E, sabe, me veio, não falei, mas me veio aquele negócio, aquela indignação dentro de mim. E na hora eu percebi, eu estava sendo tentado a murmurar. Mas perceba, eu sempre digo isso. Eu digo que faltava água na torneira, mas nunca me faltou água. Faltava água na comodidade da torneira, mas sempre tinha água. Nunca teve um dia em casa que eu dissesse assim, vou tomar um banho e não tem água. Nunca. Nunca faltou água. Faltou água na torneira, mas nunca faltou água. Deus nunca deixou faltar água. Mas Satanás vai distorcer a nossa visão, para que a gente murmure. Aí a gente reclama da falta de água, sendo que não faltou água. Não foi assim com o povo de Israel no Egito? No deserto? Faltou comida? Não, mas o povo reclamou de comida. Porque não tinha carne. Aí depois vocês vão comer carne até sair pelos ouvidos. Veja. Aí Deus deu carne, o povo começou a reclamar que não tinha cebola para temperar a comida. Mas faltou comida? Não. Então, cuidado. Cuidado. Guarde a língua da murmuração. Não reclame de coisas que você recebeu pela graça de Deus. Não reclame de coisas que você foi favorecido pelos céus. Que o céu se abriu e lhe favoreceu. Não reclame disso. E aqui está uma forma de você guardar os seus lábios da murmuração. Coloque louvor nos seus lábios. Nesse dia, carregando, olha, era 2 galões de água. Aqui, olha. Subindo escada. E eu cantando, o Senhor é bom. O Senhor é bom. E a sua misericórdia
misericórdia dura para sempre. Ah, meu irmão, se você aprender a abrir a sua boca para louvar nos dias maus, nos dias de dificuldade, nos dias de escassez, nos dias que os recursos forem poucos, nos dias de levante, de dores, das noites de angústia, se você aprender a abrir a sua boca para celebrar, para adorar, para louvar, para bendizer ao Deus que você serve. Ah, meu irmão, se você entendesse isso, que não se aparte dos seus lábios o louvor ao Senhor. Que nos dias de levante, de Moabe e Amon, você abra a sua boca e adore o Senhor, agradeça pelo que a graça de Deus lhe concedeu, que talvez não é o que você esperava, o que você queria, mas é o que Deus lhe deu. E seja grato, celebre, agradeça, louve e adore pelo que você tem. Eu estava ministrando isso aos homens, no link dos homens da quinta. Eu estava falando isso com eles, né? Eu disse bem assim, olha, o povo queria comer carne, e Deus deu o quê? Deus deu o quê, o povo lá no deserto? Qual foi o tipo de carne que Deus deu? Quem sabe? Codornizes, codornizes, umas codorninhas. E quem já comeu codorna assada aqui? É bom, não é não? Cuscuzinho, olha, meu Deus. Hein? Codorna assada, olha, uma delícia. Mas veja, Deus mandou uma picanha de novilho, 2 dedos de gordura. Mandou ou não? Não. E um contrafilé, um bife anchozinho assim, olha. Hein? Aquele que você mastiga com a língua no céu da boca. Hein? Mandou? O povo queria comer carne. Deus mandou o quê? Codorna. E é assim, às vezes a gente olha para o nosso cônjuge e a gente gostaria que o nosso cônjuge fosse uma picanha. Mas, meu irmão, seja grato pela codorna. Eu disse aos homens eu falei das esposas, olha, você queria uma picanha, mas Deus mandou uma codorninha para você. Seja grato, meu irmão. Mas serve para as varoas também, viu? Seja grato. Hein? Queria um filé mignon. Hein? E Deus mandou uma codorninha para você. Seja grato pelas codornas. Às vezes eu estou falando do cônjuge, às vezes é o filho. A gente, idealizou o que a gente idealiza. A gente queria um filho picanha. Veja, um contrafilé marmorizado. Aí Deus mandou para a gente uma codorna para a gente criar. Aí a gente não consegue agradecer pelo filho que Deus nos deu. Que não é aquilo que a gente gostaria, mas foi aquilo que Deus nos concedeu. E eu quero dizer uma coisa a você, viu? Deus não errou quando lhe deu esse filho e essa filha. Deus não semeou você, mãe. Deus não semeou esse filho no seu ventre enganado. Não semeou. Aprenda a ser grato pelos filhos que o Senhor te concedeu. Celebre, agradeça. Ainda que ele não seja tudo aquilo que você gostaria que fosse. Mas celebre. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu. Não deixe que a murmuração coloque você na fila da derrota. Agradeça, celebre antes da vitória acontecer. Antes do milagre, antes da resposta de oração chegar. Coloque louvor em seus lábios. E o final da história você conhece. De forma sobrenatural, Deus deu vitória ao povo. Deus cumpriu o que prometeu. Ele disse, eu vou lutar essa guerra por vocês. E nós servimos a um Deus que luta as nossas guerras. Nós servimos a um Deus que luta conosco. Que não nos coloca na frente de batalha e nos abandona. Nós servimos a um Deus que se entrincheira com a gente.
E eu vou dizer uma coisa a você, olha, você não precisa, escuta o que eu vou dizer a você, você não precisa de mais nada, de nada além do que Deus. Só isso você precisa. Você só precisa que Deus esteja lutando do seu lado. Deus não pode estar no time adversário. Deus tem que estar com você. E é só isso que você precisa. Você não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada. Você só precisa ter Deus com você. Mas eu quero ir além. Eu quero dizer que você precisa crer que Deus já está com você. Que Ele luta com você. Servimos a um Senhor que luta as nossas guerras. Aflições vão chegar. Moabe e Amon vai se levantar. Mas se Deus está na trincheira com você, não importa. É só uma questão de tempo. O texto diz que Amon e Moabe se juntaram e começou a lutar contra os do Monte Seir. Aí eliminaram, matou todos os habitantes do Monte Seir. Depois Amon e Moabe começaram a se lutar e um mataram os outros. De forma que quando, escute isso, olha, de forma que quando Josafá chegou com o povo e viu o vale lá onde estava, só viu cadáveres. Aí sabe qual foi o trabalho do povo? Não foi batalhar, foi colher os despojos. O texto diz que eles passaram 3 dias colhendo os despojos de guerra, armas, riquezas, alimentos, animais. Tudo que pertencia ao inimigo agora pertencia ao povo de Deus. Você entende isso aqui? Agora, se a gente contasse a história de trás para frente, se eu dissesse assim, olha, vamos supor, se Deus chegasse assim para Josafá, veja, e aqui eu vou terminar. Se Deus chegasse assim para Josafá e dissesse assim, Josafá, eu quero abençoar o teu reino. Josafá, eu quero fazer você prosperar. E olha, Josafá, você vai prosperar em uma semana o que você não prosperou o seu reinado todo. Acho que Josafá ia entrar no ministério, né? Ia entrar no ministério? Sim ou não? Josafá, você vai prosperar. Deus, olha, eu vou acrescentar riquezas em uma semana na sua vida, que a sua vida toda você não conseguiu. Estamos juntos, Josafá. Vou preparar um aqui, vou Josafá. Amon e Moabe está vindo aí. Se prepare, você vai prosperar. É a mais fácil, não é não? Hein? Sim ou não? Ah, meu irmão, você ia para a guerra hoje. Hein? Tinha medo, você ia se tomar de medo? Hein? Você ia ser tomado de medo, não? Não. Mas olha, as oportunidades, as portas que Deus tem para os seus filhos, elas vêm fantasiadas de aflições, de lutas. Romanos 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. De uma grande aflição, de um grande medo, para uma grande prosperidade. Escute, meu irmão. Você precisa conhecer o Deus que você serve. Quando você vê as coisas ficarem difíceis, pode ter certeza, Deus tem prosperidade para a sua vida. Quando você perceber, olha, os levantes começaram, pode perceber, Deus está preparando alguma virtude, alguma bênção para você. Pode ter certeza. De alguma forma, isso vai te favorecer. De alguma forma, isso vai te acrescentar, vai te esticar. Porque é assim. Sabe por que depois, quando passou tudo, o povo voltou para casa, para Judá, para Jerusalém, enriquecido, com os despojos de guerra, armas, comida, cavalos, bens, armaduras, tendas, 3 dias para colher todos os despojos. Você consegue crer nisso? Não. Você consegue ver uma porta no final dessa aflição?
Você consegue ver uma porta lá no finalzinho dessa aflição, e que essa aflição vai passar, e essa aflição vai chegar ao fim, e você vai passar por essa porta e vai desfrutar de dias de bênção, de glória, de prosperidade, de vitória, de milagres. Você crê nisso? Pela fé eu quero convidar você a ver. Pela fé eu quero convidar você a abrir os olhos. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé. Pela fé eu quero convidar você a abrir os olhos. Eu quero convidar você a enxergar essa porta lá no final dessa tribulação, no final dessa aflição, no final dessa luta, no final desse levante das trevas. Tem uma porta lá, uma porta de prosperidade, uma porta de bênção, de maturidade, de crescimento, de milagres, do poder de Deus lhe favorecendo. Meu irmão, que os olhos da fé possam contemplar um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. O Deus que luta as nossas guerras, o Deus que luta as nossas batalhas, o Deus que nos concede vitória. Aleluia, aleluia, aleluia.